Olá, hoje a gente vai encarar um tema que está em todo jornal, mas que, vamos ser sinceros, é um labirinto de siglas, né? Déficit e dívida pública no Brasil. Totalmente. A gente recebeu um material bem denso aqui, uma pilha de anotações, que parece até um guia para decifrar as finanças do governo. É quase um mapa do tesouro, ou do problema. Exato. E a nossa missão hoje é essa: traduzir esse economês todo, sair daqui entendendo qual é o número que realmente importa, o que indica se a saúde fiscal do país vai bem ou mal. Ok, vamos tentar desvendar isso. É um ótimo jeito de colocar. Porque é realmente um enigma, né? Cada termo, cada sigla conta um pedaço da história das escolhas financeiras do país. E tem pista falsa no meio. Muitas. Acho que a primeira, onde muita gente tropeça, é a confusão entre a dívida bruta e a dívida líquida. Parece só um detalhe, mas, nossa, a diferença é gigantesca. Boa. Vamos começar por essa porta então. A tal da dívida bruta do governo geral, a DBGG. O que ela é na prática? Eu pensei numa analogia aqui. Manda. Seria como somar todas as faturas do cartão, o financiamento do carro, o empréstimo. É o valor total de tudo que você deve, sem tirar nem pôr. É o número que dá aquele susto inicial, sabe? A analogia é perfeita. A DBGG é a fotografia mais ampla possível das obrigações do governo. A conta toda. A conta toda. Ela soma o que o governo deve para o setor privado, para os bancos públicos, para o Banco Central, até para outros países. E tem um detalhe nas fontes que vale ressaltar. Qual? As operações compromissadas do Banco Central, que são tipo uma ferramenta do dia a dia para controlar o dinheiro em circulação, também entram nessa conta. E isso é interessante porque a gente pensa nisso como algo super técnico de mercado, mas no fim do dia está inflando o número da dívida que a gente vê no jornal. Exatamente. Agora, o que é fascinante aqui é que essa fotografia, a DBG, é intencionalmente bruta. Ela mostra o tamanho do problema, mas ignora completamente os recursos que o governo tem para lidar com ele. Ah, claro. É aí que a sua analogia continua. Se a dívida bruta é o total das suas contas, A contraparte dela seria o meu saldo devedor real depois de eu olhar o que tenho guardado na poupança. isso. Essa seria a dívida líquida do setor público, a DLSP. É a dívida bruta menos o que o governo tem em caixa em ativos financeiros. É o que sobraria para pagar. Se o governo usasse tudo que tem guardado. Exato. A DLSP tenta te dar o panorama do endividamento líquido, mas aí vem a parte que confunde todo mundo e as fontes deixam isso bem claro. Que é? A forma como cada uma é calculada tem umas pegadinhas. É quase como se fossem calculadas em universos paralelos. Peraí, como assim? O material diz que a dívida bruta, a DBGG, não inclui as empresas estatais. Isso me parece muito estranho. É contraintuitivo, né? Muito. Quer dizer que uma gigante como a Petrobras, controlada pelo governo, não entra na conta principal da dívida. Por que fariam isso? Essa é uma ótima pergunta. A lógica por trás disso é que a DBGG foca estritamente nas obrigações do governo geral. União, estados e municípios. Isso. As estatais são consideradas empresas, com suas próprias dívidas e ativos. Ficam fora dessa conta específica. Já a dívida líquida, a DLSP, ela faz o contrário. Ele inclui o resultado das estatais no cálculo dela. Nossa, então é uma inversão completa. A bruta ignora as estatais, a líquida considera. Total. Isso muda a foto dependendo da lente que você usa. É por isso que, dependendo do interesse, alguém pode usar um número ou outro para defender um ponto. Precisamente. A DBG é o indicador preferido, por exemplo, por agências de risco e pelo FMI. Por quê? Porque ela mostra o tamanho total do risco, sem descontar ativos que podem não ser fáceis de vender. Já a DLSP dá uma visão mais próxima do patrimônio do setor público. Nenhuma das duas é a verdade, sabe? São ferramentas diferentes para analisar a mesma situação. Entendi a diferença entre a dívida foto e a dívida saldo. Mas o que faz essa dívida crescer ou diminuir no dia a dia? É aí que entram aqueles outros termos: resultado primário, operacional, nominal. Aí a gente entra na próxima fase do enigma. Para entender o fluxo, temos que olhar para os resultados do governo.
O mais famoso e o que mais aparece no debate político é o resultado primário. Certo. A definição é simples. O que é tudo que o governo arrecada menos tudo que ele gasta, Ok. exceto o pagamento de juros da dívida. Ah, então é como, sei lá, tentar ver se a dieta da semana funcionou, mas ignorando a fatura gigante do cartão que já estava acumulada do ano passado? É isso. Exatamente isso. O resultado primário é o melhor termômetro para medir o esforço fiscal do governo hoje. Ele responde à pergunta: tirando o peso das dívidas do passado, a gestão atual está conseguindo viver dentro das suas posses? Claro. Faz todo sentido. Um governo pode chegar e comemorar um superávit primário, dizer que as contas estão no azul, E eles adoram fazer isso. mas na verdade ele só está mostrando o resultado da dieta da semana, enquanto a dívida total com os juros do cartão pode estar explodindo. Saber essa diferença já é uma ferramenta de checagem de fatos. Sem dúvida. Por isso, como as fontes indicam, superávites primários são importantes. Mostram que o governo está se esforçando para não criar mais dívida nova. A partir daí, a gente adiciona as outras camadas. Que seriam? O próximo passo é o resultado operacional. Ele pega o primário e soma os juros reais da dívida. Juros reais. Ou seja, os juros nominais menos o que a inflação comeu do valor da dívida. Perfeito. E, por fim, temos o resultado nominal, que é o pacote completo. Ele é o resultado primário, mais os juros, mais o efeito total da inflação na dívida. É a conta final, sem tirar nem pôr. É o número que responde: no final do mês, a dívida total aumentou ou diminuiu. É por isso que ele é chamado de necessidade de financiamento do setor público, a NFSP. É o quanto o governo precisou se endividar a mais para fechar as contas. Ok, acho que agora ficou claro. Primário é sem os juros do passado, o esforço de hoje. Operacional é com os juros reais e o nominal é a conta final, o placar do jogo, com tudo incluído. Exato. Cada um tem seu propósito. O primário avalia a política atual e o nominal mostra o impacto total no endividamento. E quando eu acho que estou começando a entender, o material me joga mais um par de conceitos. Apuração acima da linha e abaixo da linha. Isso soa como jargão de contador feito para ninguém de fora entender. E muitas vezes é. Mas as anotações que a gente recebeu trazem um bizu, uma dica para memorizar que eu achei fantástica. Um bizu, gosto disso. Abaixo da linha é apurado pelo Bacen, o Banco Central, e acima da linha é pela STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Nossa, esse bizu é ótimo. Teria me poupado horas de confusão. É incrível como uma dica simples destrava um conceito. Mas qual a diferença na prática? A diferença é o método. A apuração acima da linha, da STN, é como olhar o extrato bancário detalhado do governo. Soma tudo, subtrai tudo. Isso. Ela soma todas as receitas, impostos, contribuições e subtrai todas as despesas, salários, investimentos, saúde. É um cálculo de fluxo. Entendi. É o método mais intuitivo. Exato. Já a metodologia abaixo da linha do Bacen faz o caminho inverso. Ela não olha para cada continha. Ela olha o resultado final e pergunta: a dívida líquida do governo aumentou ou diminuiu este mês? Se a dívida aumentou em 100 bilhões, a lógica é que o déficit foi de 100 bilhões. Mede-se o resultado pela variação do estoque da dívida. Certo. E o Brasil usa qual dos dois oficialmente? Porque isso muda a forma como a gente lê os números. E aqui está um ponto crucial das fontes. O Brasil adota oficialmente o método abaixo da linha. O do Bacen. O do Bacen. O principal número de déficit que a gente vê, a tal da NSSP, é calculado pela variação da dívida líquida. E o que isso significa para nós, na prática? É um método melhor, pior, mais transparente? Olha, tem um lado bom e um ruim. O lado bom é que ele é considerado mais preciso em termos do impacto real no endividamento. Não tem como maquiar o resultado, porque se a dívida aumentou, ela aumentou. Ponto. E o lado ruim? O lado ruim é que ele é menos transparente sobre onde exatamente o governo gastou ou deixou de arrecadar. Ele te dá o resultado final, mas não o detalhe das contas que levaram àquele resultado, entendeu? Entendi. Ok, então
A gente decifrou os tipos de dívida, os resultados, até um método de cálculo. Agora vem a pergunta de $1 trilhão, literalmente. A pergunta final. Juntando todas essas peças, como a gente sabe se a dívida pública é sustentável no longo prazo? Qual é o sinal, o termômetro final para saber se estamos caminhando para um precipício ou não? Essa é a pergunta-chave. E aqui as fontes trazem o que talvez seja o maior plot twist de toda essa história. A gente ouve o tempo todo que o governo precisa cortar gastos ou aumentar impostos, né? Sempre. Mas, segundo o material, a verdadeira regra de ouro não é essa. E qual é? É uma corrida. De um lado, você tem a taxa de crescimento real da economia, o PIB. Do outro, a taxa de juros real que o governo paga na sua dívida. Ok. Para a dívida ser sustentável, a economia precisa vencer essa corrida. O crescimento do PIB tem que ser maior que os juros reais da dívida. Peraí, vamos desempacotar isso. Você está dizendo que o mais importante não é necessariamente ter superávit todo ano, Não. mas garantir que a economia cresça mais rápido do que o custo da dívida. Exatamente. Pense na dívida como um bolo. Os juros fazem esse bolo crescer. Mas o crescimento da economia, o PIB, faz a mesa onde o bolo está aumentar. Boa analogia. Se a mesa cresce mais rápido que o bolo se torna, em proporção, cada vez menor e mais fácil de lidar, mesmo que você adicione uma fatiazinha a mais de vez em quando com um déficit. Nossa, isso muda completamente o foco do debate. Tira a discussão daquele fla-flu de gastar mais versus cortar tudo. Exato. E coloca no crescimento da economia como a variável principal. E as fontes reforçam que essa é a condição mais importante, mais até do que a ideia de que o governo nunca pode ter déficit, certo? Sim, são enfáticas nisso. A ideia de evitar déficits a qualquer custo, especialmente durante uma recessão, pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque é justamente na crise que o governo, às vezes, precisa gastar para a economia não afundar de vez, o que ajudaria a vencer a tal corrida no futuro. A sustentabilidade não está na foto de um único ano, mas no filme de longo prazo dessa dinâmica entre crescimento e juros. Muito bem. Então, tentando amarrar o que a gente desvendou hoje, o que eu levo daqui é: primeiro, sempre perguntar se estão falando da dívida bruta, o número do susto, ou da líquida, o saldo. Isso, fundamental. Segundo, que o resultado primário é o queridinho dos políticos para mostrar serviço, mas ele não conta a história toda dos juros. É só um pedaço da foto. E terceiro, e talvez o mais importante, a regra de ouro é essa corrida. O PIB precisa crescer mais que os juros reais da dívida. É uma ótima síntese do nosso mapa. E para fechar, queria deixar uma última provocação, um detalhe que está nas fontes e que pode mudar nossa percepção sobre as manchetes. Manda. O material menciona que, numa economia com inflação alta, o resultado nominal, aquele número do déficit total, pode acabar superestimando o desequilíbrio fiscal de verdade. Superestimando? Como assim? Ele não era a conta final, o placar do jogo? Sim, mas pense no que compõe esse placar. Uma parte dele é a correção monetária, ou seja, o efeito da inflação sobre todo o estoque de dívida que já existia. Certo. Num ano de inflação de, 10%, uma parte enorme do déficit nominal que aparece no jornal não é de gastos novos. É simplesmente o reajuste da dívida antiga por causa da inflação. Ah, então você está dizendo que o número do déficit que a gente vê na capa do jornal pode ser, em grande parte, uma ilusão de ótica causada pela inflação. Um fantasma estatístico. Exatamente. Um fantasma que assusta bastante, mas que não representa necessariamente uma gastança descontrolada do governo naquele ano. E isso nos leva à reflexão final. Que é? Se o número que domina o debate público carrega esse ruído da inflação passada, até que ponto ele reflete a gestão fiscal atual? Isso nos obriga a ser muito mais crítico com os números que nos apresentam. Mostra que, para entender as contas do governo, saber como a conta é feita é tão importante quanto saber o resultado final.